Boa noite, amigos. É uma satisfação estarmos em mais uma jornada e que possamos, apesar do distanciamento físico, estarmos juntos em pensamento, fazendo mais essa jornada de evangelho, que todos possamos estar de mentes e de corações abertos para a mensagem do evangelho dessa noite, que está a cargo do nosso querido Bonani. Então, mantenhamos nesses instantes o nosso pensamento elevado, imaginando a nossa casa que nos acolhe, imaginando como se estivéssemos lá, mas é importante que estejamos unidos em pensamento, em vibração, para que possamos aprender um pouco mais do Evangelho nessa noite de paz. Que assim seja. Meus queridos amigos internautas, senhoras e senhores, boa noite. Hoje fomos convocados para responder pelo Evangelho que costumeiramente acontece na Casa Espírita, denominada André Luiz, toda quinta-feira. E o tema escolhido para que possamos desenvolver é muito interessante, porque ele fala do Consolador. O tema, ele não diz o Cristo Consolador, apenas a produção desse nosso trabalho me solicitou que falasse do Consolador. Agora, como falar do Consolador sem recorrer ao Evangelho? E abrindo as páginas do Evangelho, encontramos no capítulo 6 a figura marcante do Mestre dos Mestres, que manda para toda a humanidade os ensinamentos que se fazem necessários para que eu, você, a humanidade, possamos encontrar Deus através de um patamar bem evoluído. Não é fácil, mas nós, então, nesse momento, gostaríamos de pedir licença para todos vocês, amigos internautas, para que eu faça um passeio. E eu ficaria muito grato, eu ficaria muito satisfeito, muito contente, se pudesse contar com a companhia de vocês. É uma viagem longa, porque é uma viagem que nos levará para o passado, para o presente e para o futuro. Sem o que nós não poderíamos, de maneira nenhuma, esclarecer o nosso desejo de informar e de colocar você, meu querido amigo internauta, telespectador, em condições de compreender, de acompanhar o nosso raciocínio em cima do tema programado para esta noite, ou seja, o Consolador. Bom, como eu disse que vou viajar, eu, nesse instante, vou para o passado. Se vocês quiserem me acompanhar, tudo bem. E nesse passado, nós vamos encontrar Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré comandando, administrando a formação da terra, a formação da casa que hoje nos recebe. Jesus, vindo de um patamar elevadíssimo, Jesus
deixando uma dimensão onde habitam espíritos puros, ele vem para atender um chamamento do Pai, com a missão de administrar o planeta que hoje é conhecido como planeta Terra. Muito bem. E o que aconteceu? Jesus já começa a dar os seus primeiros passos ensinando. Olha que beleza! Cá para nós, ele não poderia, com a competência, com a evolução, sozinho, trabalhar na formação do planeta? Eu creio que sim. Mas o que fez Jesus? Ele procurou outros elementos. Ele buscou outros espíritos de escola. Ele procurou espíritos elevadíssimos para formar o seu ministério. E aí, então, o primeiro ministro aparece na figura de Moisés, outro ministro de Jesus, Zoroastro, outro ministro que forma no ministério do Cristo Jesus, o nosso Buda. E por que não Allan Kardec? Por que não? Por que não Chico Xavier, que mais tarde se apresentariam no planeta para continuar com o trabalho iniciado por Jesus e mostrar ao público, à humanidade inteira, por onde caminhar, levar a luz para todos nós, com certeza. Muito bem. E qual foi a missão de Moisés? Moisés, então, veio para um mundo negativo, um mundo escuro, um mundo habitado por seres ignorantes, longe de qualquer entendimento a respeito do Criador, a respeito de Deus. Moisés, é claro que encontrou inúmeras dificuldades. E o que ele fez? Ele, diante de um povo guerreiro, de um povo que disputava, um povo que procurava contendas, um povo que matava, um povo que não tinha a menor ideia do que fosse amor, ele, então, passa a ideia para esse povo de um Deus poderoso, de um Deus guerreiro, de um Deus que acompanhava todos os passos de quem vivia naquele momento, naquela época. E ai daquele que errasse, esse Deus rigoroso haveria de castigá-lo. Olha que dificuldade teve Moisés lidar com um povo desse naipe. Teve que criar um Deus valente, um Deus guerreiro, para que esse povo pudesse acordar. Só que tem um detalhe: esse povo ainda precisava de uma muleta, precisava de um líder, precisava de imagens, precisava de algo que pudesse sustentar a sua convicção com respeito aos ensinamentos de Moisés. E o tempo passa lá e aqui. O tempo passa lá e aqui, e eu estou preocupado agora com o tempo aqui, e estou me vigiando bastante para entrar no segundo ato do nosso encontro desta noite. Jesus resolve vir pessoalmente ao planeta que ele é o administrador para dar sequência ao trabalho realizado por Moisés. E o que fez Jesus? A não ser trazer a luz, a não ser clarear caminhos, a não ser ensinar o povo a importância que representa a humildade. O que fez Jesus? A não ser caminhar com aquele povo, procurando compreendê-lo na sua ignorância, na sua cegueira espiritual. Mas o mestre sempre lutando, ele, de mãos dadas com o amor, tentava por toda maneira
despertar aquele povo que ainda continuava endurecido, ainda continuava encontrando inúmeras dificuldades para compreender os ensinamentos do Cristo Jesus. O tempo vai passando e, de repente, Jesus convoca os seus discípulos. Por que será que ocorreu esta convocação? É que Jesus precisava informar a todos eles que chegou o momento do seu retorno às suas origens. Chegou o momento dele parar o seu trabalho pessoalmente num corpo físico aqui na Terra. Não é preciso dizer que os discípulos caíram em desespero. Como? Vamos ficar órfãos? O Senhor não pode nos deixar. E Jesus, com toda a calma, disse: tenham paciência, confie no Criador. Depois da tragédia do Calvário, eu vou ter mesmo que voltar. Mas fiquem tranquilos, porque Deus é sábio e com certeza vai atender um pedido meu em nome de vocês. E os discípulos, então, mas o que seria esse pedido, Jesus? E ele, então, calmamente diz: o meu pedido em nome de vocês é que o Pai envie um outro Consolador que, sem a menor dúvida, ficará com você eternamente, ou seja, para sempre. Eternamente e para sempre. Considerando que ninguém fica aqui na Terra eternamente e que tudo passa, tudo se modifica, tudo se transforma, o que aconteceria? Aconteceria um questionamento a respeito desse Consolador que chegaria para conviver conosco eternamente. E o que seria ele? A não ser, atentemos bem, um corpo de doutrina. Um corpo de doutrina. Surge o Espiritismo com a proposta de relembrar, de mostrar a humanidade do Mestre Jesus. Atentemos bem para a responsabilidade desse Consolador. Ele vem com esta proposta. Ele vem mostrando para todos nós, ensinando para todos nós a respeito da imortalidade da alma. Ele fala da vida eterna. Ele fala de que tudo que Deus criou jamais morrerá. Ele fala do progresso. Ele fala da libertação. Ele fala da nossa disposição de libertarmos dos bens materiais. E nesse instante lembramos aquela passagem riquíssima de ensinamentos nas páginas do Evangelho, aquele encontro de Jesus com o moço rico. E olha, esse encontro de Jesus com o moço rico não está tão distante, não está tão longe dos nossos dias. Paremos, reflitamos, analisemos bem o nosso comportamento. Será que nós estamos prontos para atender aquele chamamento de Jesus? Vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, se liberta e segue-me. Ai, quisera ter atingido este patamar. Vamos atingir, não sei quando. Estamos trabalhando, estamos lutando para que, melhorando, nós possamos um dia sonhar com esta libertação. Pois bem, e o tempo segue, o tempo avança, e essa doutrina, conhecida como doutrina espírita, e que foi recebida aqui na Terra pelo nosso irmão Allan Kardec, de extraordinária sabedoria,
um espírito voltado para a área da cultura, a área da educação, um espírito que sempre pesquisava tudo que chegava às suas mãos, coisa que nem sempre nós espíritas fazemos. Muitas vezes agimos precipitadamente e aí tropeçamos e caímos em erros gravíssimos. Mas o Pai é amor e compreende perfeitamente que somos aprendizes, somos alunos ainda engatinhando em busca da luz semeada pelo Jesus, o administrador da terra. Então, meus queridos irmãos, meus queridos internautas, raciocinemos bem a nossa colocação no que diz respeito a consolar, ao Consolador. Então, nós perguntamos, a doutrina espírita nos explica, nos ensina, através da ciência, porque ela, a doutrina espírita, de mãos dadas com o Criador, e quem é o Criador? A própria ciência é o Criador. Então, o homem hoje, o homem dos nossos dias, bem longe da época de Moisés, ele tem condições de caminhar sozinho, ele tem condições de raciocinar, ele vive na era da informática, ele vive na era da velocidade, ele vive na era do espírito, na era da comunicação. Estão entendendo bem? Então, ele não precisa de uma muleta, a não ser a ciência que vai esclarecê-lo a respeito da sua pessoa como espírito imortal. Que é mais consolo do que este, saber que ninguém morre, saber que tudo que vem das mãos do Criador jamais morrerá. Que tempo de consolo extraordinário, que quando um dia deixarmos a máquina carnal, este corpo físico, haveremos de reencontrar criaturas que amamos. Que maravilha, que consolo! Pena que a humanidade ainda está distante dessas informações e desse tipo de conhecimento. É lamentável. Mas um dia chegaremos lá. A doutrina espírita aí está, e ela conta com quem? Ela conta com aqueles que assumiram no plano espiritual a responsabilidade de continuar o trabalho iniciado por Moisés, por Jesus e outros ministros. Ela conta com esses colaboradores. E agora vem aqui aquela pergunta: como espíritas, ou como candidato a espíritas, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós pretendemos fazer com tanta sabedoria da não ser aplicar aquilo que conhecemos? Mas aí o carro para. Sabe por que para? Nós conhecemos, mas é difícil viver. Não é fácil. Nós conhecemos. De viver, que é realmente difícil. E por que nós encontramos dificuldade? Porque ainda carregamos o egoísmo, que tem sido um verdadeiro obstáculo para que atinjamos patamares mais elevados. Infelizmente, somos ainda cegos no que diz respeito à sabedoria divina, aos ensinamentos de Jesus. Ainda estamos presos, apegados às coisas materiais, principalmente apegado com o nosso corpo físico, que não passa mais do que um mero instrumento para que a alma imortal, para que o espírito imortal possa continuar a sua trajetória avançando, caminhando em busca de dias e de momentos melhores. Eis aí o grande Consolador, a doutrina espírita, que não veio só para o J. Bonani, não veio só para você, Mário, não veio só para você, Luiz, não veio só para os espíritas, ela veio para todos os cristãos.
ela veio para toda a humanidade. Se não está sabendo aproveitar, é problema de cada um de nós. Vamos dar tempo ao tempo, vamos aguardar, porque sem a menor dúvida, ou hoje ou amanhã, atingiremos aquele patamar que precisamos atingir, e daí sim estaremos ao lado de Jesus, ele de braços abertos, vinde a mim, vós que estáis, que esteve aflitos, vinde a mim, vocês que aprenderam e assimilaram as instruções, as orientações que eu exemplifiquei e que outros exemplificaram aqui na Terra. Vem de braços abertos. Aqui espero vocês para que reforcemos o nosso ministério, reforcemos a nossa equipe de trabalho para continuarmos caminhando na estrada da eternidade com um único objetivo: trabalhar para seres melhores, trabalhar por um mundo melhor. Viva o amor! Viva o amor! Que assim seja! Eu aprecio bastante o entusiasmo, a vibração do Bonani, esse incansável trabalhador que está sempre editando um jornal sozinho, vencendo dificuldades e superando os problemas da tecnologia, né, Bonani, que nós ainda temos, né? E trazendo uma mensagem de consolo tão necessária para os dias atuais. Nós, antes de nossa prece final, gostaríamos de dar um aviso de que na quinta-feira próxima nós estaremos juntos, nós iremos abordar o tema Bem-aventurados aflitos, mas com um enfoque bastante direcionado para os dias atuais, os momentos difíceis e que, com certeza, haverão de deixar para nós um aprendizado, um crescimento, para que aproveitemos esses momentos onde temos tido a cada dia um convite à solidariedade, à humildade, e que sejamos mais fraternos, mais unidos e possamos colaborar nessa fase de transição que o nosso planeta caminha para um plano de deixarmos de ser esse plano de provas e expiações para ingressarmos num planeta onde a maioria estará voltada para a regeneração, voltada para o bem. E agora nós convidamos a todos para que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos assistem na casa que nos acolhe, o Centro Espírita André Luiz, que a todos aqueles que estão passando por provações, processos depressivos decorrentes desse momento, eles possam receber essa vibração de um Consolador que veio dilatar a nossa capacidade de entender, a nossa capacidade de amar, e tendo a certeza de que tudo passa, que as dificuldades são passageiras. Vibremos com amor,
pelos nossos irmãos trabalhadores da saúde, esses guerreiros que estão na fronteira de frente, expostos a riscos, e que eles sejam amparados por uma vacina chamada amor, chamada vontade de servir. Que, oxalá, logo possamos estar nos reunindo fisicamente, ainda sem podermos dar aquele abraço fraterno, que aquela troca de energia que nos energiza sempre, e que possamos retomar após esse período de recesso forçado que estamos vivendo, e tendo a certeza de que a vida continua, que a luta não cessa, e que tenhamos a consciência tranquila no exame de como temos aproveitado esse tempo, e que possamos refletir bastante nesse retorno para dentro de nós mesmos, e que possamos, mais desprendidos, mais confiantes, levarmos essa fase que estamos atravessando a bom termo, confiantes de que tudo isso vai passar. E, oxalá, possamos recomeçar a partir de um novo patamar, que possamos fazer a nossa reforma interior, a nossa revisão de conceitos, repensar esses momentos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos.